Olá pessoal, tudo bem? Professor Erivaldo falando, vamos para a gravação de mais um vídeo explicativo e dando continuidade no assunto sobre função do segundo grau. Nós falaremos sobre representação gráfica, que a gente já trabalhou na outra aula, zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau, que é algo que não é desconhecido de vocês, tá? Primeiro, o que são zeros ou raízes da função, né? Denomina-se de zeros ou raízes de uma função quadrática, função do segundo grau, com a diferente de zero, porque ele tem que ter a parte do a, né, que é o valor de x ao quadrado, os valores de x que anulam essa função, isto é, os zeros ou raízes de uma função quadrática são obtidos quando resolvemos a equação de segundo grau que vem nessa função. Trocando em miúdos, em outras palavras, quer dizer o seguinte, que o zero ou raiz da função nada mais é do que o x1 e o x2 da nossa equação de segundo grau, tá? Então vamos mostrar isso aqui com um exemplo. Aqui eu tenho essa função 4x ao quadrado menos 4x mais 1. E a primeira coisa, como a gente faz para determinar esses zeros? A gente pega essa equação nossa aqui, ó, e calculamos o nosso delta, b ao quadrado, menos 4 elevado ao quadrado, vezes 4, vezes 1, vezes 4, vezes 1, que é a e c, né? Delta igual 16 menos 16. Portanto, delta igual a zero. E a gente vai ver depois, na sequência, que a relação de delta com as raízes de uma equação, né? A gente já viu lá no capítulo da equação que quando delta é zero, nós temos uma raízes iguais. Delta menor que é negativo, não tem raiz, e delta positivo, duas raízes, né? Calculando o delta, nós vamos ao nosso x1 e x2, né? Então, x é igual a o valor de b com sinal invertido, mais 4, mais ou menos, raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes 4, né? Que é o valor de a. Sempre olhar os valores ali da equação, né? X é igual a 4 mais ou menos 0. Como nós temos dois valores exatamente iguais, então x1 e x2 são iguais, né? Então x1 é igual a x2, o espaço aqui é pequeno, eu vou calcular um, depois calculo o outro. x1 é igual a 4 sobre 8, que simplificando é o mesmo que 1 meio, que é exatamente o mesmo valor de x2, tá? Igual a 1 meio. Até porque se eu colocar o menos 4 menos 0 vai dar 4, né? Então dividindo vai dar a mesma coisa. Então esse 1 meio aqui é a raiz da função ou o zero da função, tá? Então veja que não tem dificuldade, é só usar aquelas mesmas formas de delta e de Bhaskara que a gente já estudou lá em capítulos anteriores. Nós temos outra função aqui, delta ela é igual a b ao quadrado, b é 3, 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 1. Isso porque a é negativo e c também é negativo. Delta é igual a 9, 3 ao quadrado. E aqui, fazendo jogo de sinal, nós temos menos com menos com menos. Dá 3 sinais de menos, predomina negativo. 4 vezes 1, 4. Delta é igual a 9 menos 4, nós temos igual a 5. E aí nós temos que são duas raízes positivas, tá? Isso significa que quando formos fazer o nosso esboço do nosso gráfico, nós teremos, como A é negativo, com cavidade para baixo, e o nosso gráfico vai tocar em dois pontos assim, ó, certo? Ao desenhar o gráfico, ele vai estar com cavidade para baixo, tocando em dois pontos, isso porque delta é negativo, tá? A equação ali ela tem que ser finalizada a calcular x1 e x2, tá bom? Agora aqui esse é um quadro resumo da relação de delta com as raízes, né? Vocês vão precisar analisar isso numa atividade lá do livro de vocês. Então, quando delta ele é menor que zero, nós temos duas opções. Delta menor que zero quer dizer que ele não tem solução para a equação. E quando ela não tem solução, quer dizer que a nossa concavidade da parábola, nosso desenho do gráfico, ele não toca na linha de x. Observe que a linha de x está aqui, ó. Ele não vai triscar na linha de x. Ou ele vai estar acima da linha de x, ou ele vai estar abaixo da linha de x, tá? Ou com cavidade voltada para cima, ou com cavidade voltada para baixo, porque ele não tem raiz, né? Conjunto de solução vazio.
Se delta for igual a zero, igual a outra que a gente acabou de fazer, ele vai tocar em um ponto sozinho aqui em x, ó. Aqui ou assim, ou com cavidade para cima ou da linha de x para baixo. E se ele for maior que zero, ele vai ter duas soluções, x1, x2, x1 e x2. Não necessariamente nessa ordem, tá? Depende dos valores lá da equação, quem é maior, quem é menor. Agora, a gente, para fechar o último tópico aqui, a gente vai ver soma o produto das raízes. Como que a gente descobre qual foi a função, tá? A fórmula que deu origem a esse gráfico que nós temos aqui, ó. Nós temos esse gráfico aqui exposto. Nós temos que descobrir qual é a fórmula que compôs isso. Para descobrirmos essa fórmula, a gente usa essas regrinhas que estão aqui ao lado, ó. Anotem elas no seu caderno, tá? Porque vocês vão precisar disso aqui lá na atividade de vocês também, vocês vão precisar com frequência. Então, nós temos a soma o produto das raízes. Como assim? Soma. Então, se a gente vai pegar a raiz x1, x2 e somar. Produto x1, x2 e multiplicar. É isso. E nós temos dois valores. Depois que calculamos essa soma, nós colocamos a soma aqui nessa outra fórmula. A soma ela vai entrar aqui com o sinal trocado. E o produto vai entrar aqui com o mesmo sinal dele, tá? Do jeito que está aqui, escrito aqui embaixo, ó. E vai montar a equação. Bem, primeira coisa que a gente precisa saber. Os pontos que tocaram x aqui, ó. Vamos no gráfico, pegamos os pontos que tocou o x. O menos 1 e o 2. E calculamos a soma. Vou colocar só o S de soma, tá? Para ganhar espaço aqui. Soma. A soma nossa aqui é menos 1 mais 2. A ordem aqui altera alguma coisa? Não. Eu poderia colocar 2 menos 1. Dá no mesmo, tá? E aí eu vou ter a soma como 1. Produto. Colocando o P de produto. Do mesmo jeito, a ordem não altera absolutamente nada. Então, vou ter 2 vezes menos 1 ou menos 1 vezes 2. Eu vou colocar assim porque não precisa colocar um parênteses, tá? Que vai dar menos 2. 2 vezes 1, 2, negativo. Aí veja que eu cheguei ao resultado de 1 e de menos 2. O que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou substituir esses valores nessa fórmula daqui, ó. Montando a equação. Como? X ao quadrado. A soma ela vai vir sempre com o sinal trocado. Então, se aqui ela está 1, ela vai vir para cá menos 1. 1x. Esse 1 a gente já sabe que eu posso colocar como não colocar, que está no mesmo, tá? E o produto, do jeito que ele está aqui, você coloca ali, ó. Menos 2 igual a 0. Então, eu montei a equação. Certo. Montar a equação é uma coisa. Agora, montada a equação, eu vou pegar e vou montar a função, tá? Então, calculei a soma, calculei o produto e montei a equação. Agora, eu vou precisar montar a função. Então, f de x... Deixa eu trocar essa cor aqui que não ficou legal. Então, f de x é igual. E para eu montar a função, eu tenho que prestar atenção em alguns detalhes, tá? Quais? Olha o desenho da parábola. Ele está com cavidade para baixo ou para cima? Eu tenho que olhar isso. Se ele tiver com cavidade para baixo, eu tenho que começar o nosso x com sinal negativo, porque ele tem que ser negativo. Se ele tiver com cavidade para cima, o x tem que ser positivo, x ao quadrado. Então, como ela está voltada para baixo, então eu vou colocar menos x ao quadrado. O que já mudou em relação à nossa equação, que estava x ao quadrado, mais x. Então, se ele mudou o sinal do primeiro, ele vai mudar o sinal dos outros também, tá? O menos 1x vai ficar mais 1x e o menos 2 vai ficar mais 2. E aí eu já não coloco mais o igual a zero. Portanto, a função é f de x igual a menos x ao quadrado mais x mais 2. Foi essa função aqui que deu aquele desenho que está ali ao lado. Vamos a mais outro exemplo para você tirar sua dúvida. As raízes aqui são menos 2 e 2. Então, eu vou pegar aqui a soma. A soma é 2 menos 2. Portanto, a soma é 0. O produto, menos 2 vezes 2. Como eu disse anteriormente, a ordem não altera nada, tá? Menos 4, porque 2 vezes 2, 4 dá negativo. Pego esses valores e vou montar a equação.
x ao quadrado, a soma vem com o sinal trocado. Veja que deu zero, né? Então, nós não temos o termo de x. Se deu zero, o x não acontece. Menos 4. Então, eu vou ter uma equação incompleta de A e C, tá? X ao quadrado menos 4, porque ele deu zero. Então, não tem essa parte. Agora, pegando a equação e colocando na fórmula. Então, vai ficar f de x é igual a... Olhe para a concavidade da parábola, está para cima. Então, positivo. Ou seja, ela mantém o que tem aqui, né? X ao quadrado menos 4. Porque como ela é positiva, então o x ao quadrado continua sendo positivo. Então, montei a função aí colocada. Mais um outro exemplo, menos 2 e 1. Soma. Menos 2 e 1. Então, nós temos a soma que é 1 menos 2. Portanto, menos 1 na soma. Produto. Menos 2 vezes 1. Dá menos 2. Na multiplicação eu coloco o menos primeiro para evitar só colocar o parênteses. Se eu colocar 1 vezes menos 2, eu vou ter que colocar assim, né? Por isso que eu coloco ela primeiro, o negativo. Montando a equação, nós temos x ao quadrado mais 1x. Lembrando que, como esse aqui a soma está negativa, ele vai vir para cá positivo, tá? E menos 2 igual a zero. Essa é a equação. Agora, jogando na função f de x, concavidade para cima da parábola, o desenho da parábola está com a perninha lá para cima, então vamos seguir a mesma coisa, x ao quadrado mais x menos 2. Lembrando que aqui a gente não coloca o igual a zero, tá? Ok? É isso. No mais, a gente já viu a explicação. Lá vai pedir para vocês fazerem o gráfico usando a tabela. É só usar o mesmo modelo que a gente fez na atividade da aula anterior, tá bom? Então é isso, até a próxima. Boa semana para todo mundo e tchau.